Pessoal, números bem assustadores de desnutrição aqui no Brasil, né? Para vocês terem ideia, o Ministério da Saúde sempre acompanha, junto com a Fiocruz, né, quantas crianças são internadas por desnutrição. Porque esse é um dos indicadores mais assustadores e mais terríveis que a gente pode ter. A gente imaginar que crianças até 1 ano de idade não têm o que comer, né? E realmente no Brasil, desde que se acompanha, há 14 anos atrás, nós temos os piores indicadores. Pra vocês terem ideia, 3.000 crianças ficaram internadas por não ter o que comer e estarem desnutridas, né? Lembrando, só para vocês entenderem, né, esse indicador de internação, da mesma forma que a gente, em outras doenças a gente usa esse indicador, ele muitas vezes é um indicador objetivo, porque você sabe que 3.000 crianças abaixo de 1 ano aqui no Brasil internaram ano passado por desnutrição, mas ele mostra que tem números muito mais assustadores que muitas vezes a gente não consegue captar. Porque essas 3.000 crianças foram que ficaram graves o suficiente para precisar ficar internado. Ou seja, tem milhares de crianças no Brasil que, e aí eu vou dizer as consequências neurológicas que a gente vê isso, né? Estão desnutridas, não tão graves a ponto de ficar internada, comprometimento, porque o primeiro ano de vida é um dos períodos mais importantes para o desenvolvimento do sistema nervoso central. É um dos períodos mais críticos que a criança, a nutrição, a alimentação, ajuda a formação dos neurônios, da bainha de mielina e vai definir o resto de sua vida, muitas vezes sua capacidade cognitiva, de raciocínio. Então a gente está, além dessas 3.000 crianças internadas, criando, ou a gente brasileiro aceitando que milhares vão ter sequelas o resto da vida. Sequelas educacionais, sequelas cognitivas. E eu estou falando da minha área. Se você perguntar para um cardiologista, para um pediatra, ele vai te dizer outras áreas que o desenvolvimento nesse primeiro ano é tão relevante. Para vocês terem ideia, o primeiro ano de vida é o ano que mais a gente tem aprendizado. As capacidades de linguagem, as capacidades motoras, as capacidades de observação. Então assim, imagine que você... 3.000 internados que foram as muito graves que chegaram a ficar internadas. Milhares de crianças estão condenadas a ter déficit muitas vezes cognitivo o resto da vida, porque não tinham alimento. Então é muito cruel isso é muito forte, né? E isso a gente como Brasil, aceitar uma coisa dessa é assustador. Nos países de primeiro mundo, assim, você não vê indicadores disso, porque são quase inexistentes, né? Você realmente acompanha, você tem um pediatra, você observa, e normalmente não vão chegar ao ponto de uma criança ser internada por desnutrição. Isso são clássicos que a gente vê em filme e em coisas de países, muitas vezes que realmente tem uma condição socioeconômica muito ruim, muito difícil, com falta de saneamento, que é completamente diferente do que a gente vive no Brasil. Então eu espero que com esse vídeo assim, a gente se conscientize, né, da relevância desse tema e da gente se indignar mesmo, né, porque não só por essas 3.000 crianças que ficaram internadas, mas sim pelas milhares de crianças que a gente vai ter que conviver, porque a gente, enquanto povo brasileiro, enquanto Estado, tudo isso foi incompetente de dar o mínimo para essa criança, que seria alimentação no primeiro ano de vida, o ano mais importante do sistema nervoso central, do desenvolvimento. Espero que tenha ajudado. Abraço.